E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas, eu sou consultor em desenvolvimento de software e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre 7 dicas práticas que vão te ajudar a implementar o TDD nos teus projetos de software. Essas dicas elas são coisas que eu fui aprendendo durante a minha jornada como desenvolvedor de software e que eu acho que vão te dar mais clareza na hora de colocar em prática o TDD, tá? Então vamos lá. Primeira dica, pensa bem nos nomes dos teus testes antes de começar a implementar eles. Isso é uma coisa que eu vejo muita gente que está começando no TDD e até pessoas um pouco mais experientes penarem um pouco. A questão da nomenclatura dos testes. Algumas pessoas elas começam os testes com nomes genéricos e, na minha opinião, isso é uma prática não muito boa, porque se tu dedicar um pouco de tempo e pensar um pouco melhor no nome dos seus testes vai te ajudar na hora de implementar eles. Claro que assim, tu não precisa pegar e ficar horas e horas ali pensando no nome dos testes, até porque provavelmente tu vai mudar eles depois que tu tiver um pouco mais de clareza no que tu tá pensando, mas na minha experiência, tu dedicar um pouco de tempo para pensar na nomenclatura dos testes vai te ajudar na clareza do desenvolvimento deles, o entendimento do que tu tá testando. Então, dedica um pouco de tempo para pensar nisso, tá? Uma dica extra aqui que eu tenho nessa questão ainda é que, assim, tu tem que te lembrar que os testes, eles não servem só para adicionar para qualidade de código, eles servem também como documentação do que o teu código está fazendo. Isso pode ajudar bastante os teus colegas de time e até mesmo tu, no futuro, a entender, a ter um entendimento melhor do que aquele código está fazendo, da funcionalidade daquele código. Inclusive, eu já vi especialistas falando que a forma correta de tu analisar o que um código faz é tu olhar os testes dele e não olhar a implementação. O TDD ele serve também como documentação de código, isso é importante lembrar, tá? A segunda dica que eu tenho aqui, que é uma dica bem importante, é tu começar, quando tu for começar a desenvolver o teu teste, tu começar de baixo para cima. O que significa isso? Significa tu começar primeiro pela asserção do teste, depois tu passar para a ação do teste e depois tu passar para o setup do contexto do teste. Por que eu digo isso? Eu já vi muita gente que demora para conseguir entender o que ela está testando e criar o desenvolvimento do teste. Essas pessoas, geralmente elas começam de cima para baixo. E aí, como tu tá começando de cima para baixo, tu começa pensando no setup do contexto do teste, tu demora muito para tentar adivinhar na tua cabeça o que tu precisa para iniciar aquele teste, porque tu fica pensando, eu preciso de tais classes, eu preciso de tais arquivos. Então, se tu começar de baixo para cima, isso provavelmente vai resolver esse problema, porque assim tu tá primeiro pensando em input e output quando tu tá pensando na asserção do teste, no assertion. Depois tu parte direto para a ação, que aí tu tá exercitando o teu SUT, o teu System Under Test, né? E aí depois, por último, tu vai pro setup do contexto, tu já vai ter uma noção do que tu tá testando ali e de quais arquivos tu precisa para que aquele teste ele seja feito. Isso, na verdade, isso eu não tirei da minha cabeça, tá, pessoal? Isso é uma coisa, é um padrão de teste bastante utilizado, um padrão de TDD bastante utilizado que se chama Assert First, tá? E ele, na minha opinião, ele te ajuda a colher um dos principais benefícios do TDD, que é o Test Driven Design, né? Que é guiar o design do teu código através dos testes. Porque se tu fizer isso, o que vai acontecer? Começando por baixo, começando pela asserção, tu tá desse jeito guiando a tua implementação pelo teu teste, porque tu tá... Deixa eu ler primeiro um pouco. Porque o que acontece? Se tu começar por baixo, começando pela asserção, depois movendo para a ação e depois movendo para a configuração do contexto, para o setup, tu tá treinando o teu cérebro a pensar em interfaces e não pensar em implementação. Porque o que acontece? Se tu começar por cima, o teu teste todo ele vai ser guiado por uma ideia pré-existente
de design que já tá meio que na tua cabeça, sabe? Porque tu vai começar a pensar, o que eu preciso para criar esses testes? Então tu não tá muito pensando em interface, tu já tá meio que pensando em implementação, sabe? Agora, se tu começar por baixo, isso vai treinar o teu cérebro, vai te forçar a pensar em interfaces e não em implementação. E isso, pra mim, assim, é a coisa mais interessante do TDD, que ele te treina a pensar dessa forma, sabe? Então sigam essa dica que, assim, não tem erro, vai ser muito mais fácil para vocês para guiar o teu código através dos testes, né? O Test Driven Design. E é isso aí. Então vamos lá para a terceira dica. A terceira dica é a seguinte: utilize nos seus testes o padrão Given, When, Then. Esse padrão que vem, na verdade, do BDD, né, do Behavior Driven Development, e ele no TDD ele é mais conhecido como os 3 As, o padrão dos 3 As, o Arrange, Act e Assert. Ele é muito interessante. O que é esse padrão dos 3 As? É bem simples, tá? É simplesmente tu separar os teus testes em 3 partes, que eu já falei aqui nas dicas anteriores, inclusive. A primeira parte começando de cima para baixo, a primeira parte é o Arrange, que é a configuração do contexto que tu precisa para que aquele teste seja realizado, também conhecido como Setup, né? O Setup do contexto, em tradução livre. A segunda parte, a parte do meio, é o Act, que é nada mais nada mesmo do que tu exercitar o teu SUT, o teu System Under Test, ou a ação do teu teste, a classe, o arquivo que está sendo testado, né? O sistema que está sendo testado. E a terceira parte é o Assert, é a asserção do teu teste, é justamente a comparação do resultado da tua ação com o teu resultado desejado, né? Então esses são os 3 As, Arrange, Act e Assert. E por que eu acho que... enfim, esse é um padrão bastante utilizado no TDD, e por que eu acho que é bom utilizar ele na organização dos teus testes? Porque se tu separar dessa forma, vai ser muito mais fácil de tu ler e entender o que aquilo está sendo feito, porque tu já vai ter uma ideia na tua cabeça, né? Eu sei que eu estou começando pelo contexto, logo em seguida eu estou fazendo a ação e logo em seguida eu estou fazendo a asserção. Então tu já vai meio que direto, quando tu olhar um teste teu, tu já vai saber exatamente como que ele está organizado. E uma outra coisa também que acontece é que algumas pessoas, elas confundem um pouco, elas colocam muitos cenários em um teste só, e às vezes elas acabam misturando isso, né? Tipo, fazendo meio que uma macarronada ali de coisas, e acaba que o teste ele fica meio desorganizado. Então, se tu exercitar essa ideia de organizar os teus testes usando o padrão dos 3 As, eu te garanto que vai ficar mais fácil de organizar e de entender aquilo, e de manter, inclusive, os teus cenários de teste. Então vamos lá para a quarta dica, galera. A quarta dica é a seguinte: nunca, mas nunca esqueça baby steps, tá? Isso é um erro que eu também, que é bem comum, eu já vi assim em pessoas que estão começando a fazer TDD, né? Que elas meio que esquecem que TDD significa test first, justamente por não estarem acostumadas com essa abordagem, com esse tipo de pensamento. O que acontece? Algumas pessoas, elas simplesmente esquecem desse test first e elas acabam partindo direto para a implementação. Elas criam um cenário de teste, esquecem que elas precisam seguir os passos de bebê, né, indo de pouco a pouco, fazendo aquele teste passar e depois voltando para o teste, criando um outro cenário de teste, e elas pulam direto para a implementação. Então, não esqueçam nunca de exercitar os baby steps, mesmo que no início isso não faça tanto sentido para vocês. Exercitem isso, tá, pessoal? Porque é uma disciplina. Conforme tu vai exercitando e treinando o teu cérebro a pensar dessa forma, tu vai simplesmente interiorizando aquele conhecimento, que vai se tornar natural para ti. Então confia em mim, nunca esqueçam dos baby steps, tá? Se tu esquecer disso, o que vai acontecer é que tu vai acabar pulando direto para a implementação e tu vai deixar de colher o principal objetivo do TDD, que é deixar o teste guiar o design do teu código. Tu vai acabar esquecendo dos testes e criando uma implementação muito mais complexa do que poderia ser, tá? Porque
tu vai simplesmente usar o que está na tua cabeça, não vai seguir a risca aquele design que tu criou dentro do teu teste, dentro do teu cenário de teste, e tu vai adicionar complexidades necessárias no teu código. Então, nunca esqueça dos baby steps. Quinta dica, galera. Quinta. 5. Ridículo isso. Não, vamos lá. De novo. Quinta dica, galera. Não esqueçam do terceiro ciclo, tá? A gente não pode esquecer que o ciclo do TDD ele é dividido em 3 etapas, né? É o red, quando tu cria um cenário de teste que está falhando. O green, quando tu faz aquele teste passar da forma mais simples possível. E o refactor, quando tu volta para refatorar essa forma simples. O que acontece? Os 2 primeiros ciclos do TDD, às vezes, eles te levam a implementar um código que ele é muito simples, ou às vezes até muito complexo. O terceiro ciclo ele vem para resolver esse problema. O terceiro ciclo é o ciclo da refatoração e ele te ajuda a tu conseguir aplicar padrões de refatoração para deixar aquele código um pouco mais enxuto. Então nunca esqueçam do terceiro ciclo do refactoring. É comum esquecer, até mesmo em pessoas que já estão mais acostumadas com o TDD. Às vezes elas simplesmente esquecem desse terceiro ciclo. Então tentem exercer essa disciplina de refatorar sempre, tá? Isso vai te ajudar a criar códigos mais enxutos e mais fáceis de manter, tá? Então aproveitem que vocês têm um código que ele já nasceu testado, né? Porque tu já tem um teste para ele. E refatorem sempre, não tenham medo de refatorar, de exercer a refatoração. Inclusive, na minha experiência, isso é uma coisa que vai te ajudar muito a melhorar as tuas práticas de desenvolvimento de software, porque o refactoring ele vai simplesmente te dar um poder de olhar para um código e perceber quando aquele código ele tem algum code smell, né, quando ele não está cheirando muito bem. E o exercício de práticas de refatoração, ele vai também deixar meio que na tua cabeça algumas formas de melhorar aquele código, isso é bem interessante. Então, sempre exercitem o refactoring. Para quem não sabe o que é o refactoring, eu vou deixar um livro na descrição, tá? Que vai te ajudar a entender mais sobre essa prática. Agora vamos falar um pouco sobre a sexta dica, tá? Que é uma dica muito simples, até meio óbvia, mas que a maior parte das pessoas que se interessam por TDD acabam não fazendo, tá? Que é o seguinte: pratica muito. Mesmo que seja difícil no início, e vai ser difícil, pratica. TDD é uma disciplina, as pessoas esquecem disso. É como artes marciais ou é como matemática, tu precisa praticar muito para aquilo entrar no teu sangue, entrar na tua cabeça e se tornar algo natural para ti, tá? Então, sempre pratiquem, mesmo que não esteja fazendo sentido, continuem praticando e estudando essa disciplina que vai valer a pena, confia em mim, vai valer a pena. Tem vários benefícios do TDD, eu vou fazer outro vídeo mais especificamente sobre o que é TDD e vou falar um pouco melhor sobre os benefícios dele. Você tem que praticar, galera, tem que praticar, tem que tentar e tem que seguir naquilo, porque de início, assim, tipo, demora, TDD demora, tá? Não é uma coisa que eu sempre digo que o TDD, ele é simples no conceito, mas ele é difícil na prática, então não tem outro caminho senão tu praticar aquilo em projetos para aquilo se tornar natural para ti. Para acelerar o aprendizado, tem algumas sugestões, tá? Eu sugiro tu tentar fazer um pair programming com alguém que seja mais experiente no TDD, e eu acho que isso serve para qualquer troca de conhecimento, tu parear com outras pessoas. Eu pretendo fazer um vídeo sobre pair programming também, tá? É uma prática bem interessante, mas parear com outras pessoas que são mais seniors do que tu, que tem mais experiência do que tu, vai te ajudar muito a acelerar o teu conhecimento. Se tu não tem essa oportunidade de parear, ou se tu quer te desenvolver melhor sozinho, eu sugiro tu fazer TDD Katas. Eu vou colocar um link aqui na descrição sobre TDD Katas, mas nada mais é do que tu pegar exercícios simples, resolver esses exercícios com o TDD e fazer isso diariamente, mesmo que tu já tenha resolvido antes. Isso vai vai automatizar para ti o processo do TDD e vai te fazer melhorar
na prática do TDD. Agora vamos para a sétima dica. 7. Que era para ser na verdade uma dica bônus, então na verdade esse vídeo ele deveria se chamar 6 dicas, mas vamos lá, eu coloquei errado, então vai ser 7 dicas mesmo. A sétima dica é o seguinte, se tu não sabe muito bem o que tu tá testando, não insista no TDD, isso é muito importante, viu pessoal? Eu já vi muita gente, tem um cenário que é muito comum que eu já vi assim, quando eu tô tentando ensinar o TDD para alguma pessoa, ou quando eu estou conversando sobre o TDD com alguém, que é o seguinte, as pessoas às vezes elas insistem no TDD, elas ficam horas e horas ali tentando criar um cenário de teste, não evoluem naquilo e desistem da abordagem test first. Por que que isso acontece? Isso acontece porque às vezes a pessoa não entende muito bem o domínio daquilo que ela está implementando, ou ela está tentando, está começando a desenvolver com uma ferramenta nova, ela não tem muito conhecimento daquela ferramenta, não sabe muito bem como testar aquilo. Se esse é o caso, não insistam no TDD. Façam uma prática que eu faço muito, que é o que eu chamo de sketch coding, que é o seguinte, tu vai direto para a implementação, tá? Tenta fazer um rabisco daquilo que tu está implementando para tu entender melhor sobre aquele domínio, e depois que tu tiver esse entendimento, aí sim, aí tu passa pro teste e começa a fazer a abordagem test first. Isso é muito importante, viu? Se tu não tem conhecimento daquilo que tu está fazendo, vai ser difícil de tu aprender como testar aquilo. Então, nesses casos, eu acho que vale a pena tu ir direto para a implementação, tentar entender um pouco melhor sobre o domínio, depois passar pro teste, tá? Acho que é isso aí, galera. Essas são as minhas dicas. Se tu não entendeu alguma coisa, ou tem alguma dica diferente, ou passou por alguma situação diferente e quer acrescentar a isso que eu tô falando, ou discorda de alguma coisa que eu tô falando, por favor, deixa nos comentários e vamos conversar. Não esquece de dar like no vídeo, que isso é muito importante pra mim, e se inscrever no canal. Beleza, galera? É isso aí.